Boa noite, minha gente. Eu me chamo Leilson Monteiro, sou trabalhador do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delane, e hoje vamos dar continuidade à nossa série de palestras comemorativas em alusão ao nosso 8º aniversário. Hoje estaremos recebendo a nossa amiga Joedla Lima, nossa amiga Joedla Lima, que por sinal acabou de entrar. Ela é professora universitária e colaboradora da União Espírita Cristã, que fica em Patos, na Paraíba. Chamar nossa colaboradora. Sejam todos bem-vindos. Estou convidando a nossa colaboradora Joedla Lima, da União Espírita Cristã, em Patos, na Paraíba. Nosso mês de aniversário, né, nossas palestras em alusão ao nosso 8º aniversário, traz como estudo a obra Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, né? Psicografada pelo médium grande, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Hoje a palestra tem como tema Nunca subestimes o amor. Como eu já tinha falado, a nossa colega que vai proferir essa noite esse estudo é Joedla Lima, que, por sinal, já convidei aqui para dividirmos o espaço. Estou aguardando a resposta da nossa colega. E durante o mês de julho, né, toda sexta-feira, a gente está recebendo um palestrante. Na próxima sexta, dia 24, a gente recebe Rafael Lavarini, né? E no dia 31, na última sexta-feira do mês, Gesley Carlos, com comportamento espírita, encerrando o mês de aniversário do GEGAD e encerrando as palestras comemorativas. Eu estou tentando trazer para a nossa live Joedla. Boa noite a todos que estão chegando, os companheiros do GEGAD e os demais participantes da nossa live dessa noite. Vai ser boa noite, Joedla, seja bem-vinda e desde já obrigado por aceitar o convite de estarmos juntos nessa noite. Não nos deixe na mão. Para mim já está aparecendo. Travou aqui. O Instagram, né, sempre tem erro de conexão, isso é normal, diante de tanta tecnologia que a gente tem, mas a gente sabe de tantas peculiaridades que existem até se consumar uma live. Fechar o convite da nossa colega e vou chamar novamente. Não consigo ver Joedla. Vamos aguardar para que ela consiga a conexão novamente. Estava eu assistindo uma live hoje com o Rossandro, né, e me deparei com essa mesma situação. Quando ele foi chamar o convidado dele, sempre caindo, a conexão não ajudava. Às vezes é um problema de conexão, às vezes na própria plataforma do Instagram. O convite foi realizado novamente, agora sim. Estou sem áudio. Joedla, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite.
Estou com a Com a- palavra agora. Agora sim, com a palavra, a palestrante da noite, e o tema é forte. Nunca subestimes o amor. Joedler, é com você. Queridos amigos, boa noite. Que alegria estarmos juntos na casa de cada um, nessa experiência, né, que ainda é muito inédita para nós, nos reunirmos desta forma, à distância, e já pedindo, né, a espiritualidade que coordena a internet, que ela possa nos auxiliar a ela ficar bem segurazinha e a gente Verdade. desenvolver nossa atividade. Então, vamos agora começar, né, a nossa palestra, que realmente é um tema forte, é um tema que nós pedimos a inspiração da espiritualidade para que possamos trabalhar o tema, porque a forma como Joana de Ângeles vai trabalhar esse tema é uma forma realmente intensa, que mexe conosco, que não nos deixa da mesma forma que nós estávamos antes de ver o texto, né? Antes de olharmos o texto. Então, amigos, eu quero agradecer o convite que nos foi feito, inicialmente, né, feito por Robson e depois por Dulcineia, que fazem parte, né, da direção da casa. Nós queremos agradecer, é uma honra para nós estarmos juntos nesta noite. Então, Joana de Ângeles, ela vai nos trazer Nunca Subestimes o Amor. E ela vai trabalhar essencialmente no campo da afetividade. Ela vai nos dizer, né, inicialmente, ela se dirige para aqueles que ela diz assim, que estás combalido, né, porque tuas expectativas na área da afetividade resumiram-se em inesperados desencantos. Então, ela inicialmente vai se dirigir para aqueles que passaram por inesperados desencantos. Mas cada um de nós, caso não tenhamos passado por esses desencantos, nós convidamos a também fazer essa viagem, esse passeio conosco num assunto tão importante na atualidade. E eu poderia dizer a cada um de nós, vamos pegar cada um na mão uns dos outros, né? Vamos dizer assim, virtualmente falando, e vamos juntos fazer esse percurso que esse nobre espírito, né, faz para cada um de nós. Portanto, quando ela vai começar narrando uma experiência, pelo menos dos desencantos na área da afetividade, me lembrou diretamente o livro No Mundo Maior, que é um caso de Antonina e Gustavo. No capítulo 13 de No Mundo Maior, nós temos narrado uma experiência muito semelhante ao texto de Joana, de forma que se a gente fosse pegando e colando, se encaixaria muito bem. Então, para que nós possamos conversar um pouco, nós vamos inicialmente resumir a experiência de Antonina e de Gustavo. André Luiz vai narrar que ele, Calderaro, que é o mentor deste livro, o orientador desse livro, que eles se dirigem ao lar de uma jovem que está planejando um suicídio. Ela encontra-se totalmente transtornada, chorando, sofrida, e passam a conhecer o relato de Antonina, que na infância, por volta dos 8 anos de idade, ela fica órfã de pai. Desculpe, antes fica órfã de pai. E aos 8 anos de idade já trabalha para ajudar no sustento da família. A partir daí, a vida dela, né, é de trabalho, ela não tem as experiências da infância, da juventude, porque ela precisa dedicar suas horas ao trabalho. Aos 20 anos, sua mãe também desencarna. E aí ela
tem a sua irmã mais nova que casa, e ela diz, agora eu vou cuidar da minha vida. Mas ela percebe que sua irmã faz um casamento atropelado, vamos assim dizer, um casamento muito difícil. E ela não consegue ficar à distância cuidando de sua vida. Ela precisa ficar mais próxima, dando suporte à sua irmã, que casou com um homem alcoólatra e que cometia desmandos familiares. Mas nesse intervalo, né, nesse momento, Antonina vai conhecer um jovem simples, que estuda com muitas dificuldades, Gustavo. E a partir daí os dois se enamoram. E ela, mesmo diante das limitações financeiras, ela também dá um suporte a Gustavo nos estudos dele. E passam 7 anos de enamoramento, de planejamento, mas ele, estudante de medicina, quando vai concluir o seu curso, ele decide que ela não é a mulher indicada para ser a esposa de um médico. Porque a Antonina tinha as mãos calejadas, era uma mulher simples, já tinha alguns cabelos brancos aparecendo. E ele considera que na status de médico que ele tinha, precisava de uma esposa à altura. E naquela noite, Antonina havia encontrado Gustavo. E ele, desrespeitosamente, vamos assim dizer, tinha dito que ela olhasse para ela própria, que ela veria que não era mulher de nível para estar com ele, e ele precisava organizar a sua vida, vindo a estar, né, já em relacionamento com uma jovem filha de uma família muito rica, que iria dar o suporte para a sua, vamos dizer assim, a sua vida, né, profissional que estava se iniciando. Antonina vem transtornada para casa, e é nessa noite que ela decide que vai dar fim à sua vida. Quando André Luiz e Calderaro lá chegam, ela está em profundo sofrimento, porque ela vai relacionar que sua vida foi orfandade, trabalho, e quando ela estava sonhando com um casamento, com filhos, com uma vida simples, ela se vê nessa situação, né, sendo escanteada e até sendo desrespeitada. Quando o Calderaro começa a aplicar-lhe passes, André Luiz percebe o quanto ela está em desequilíbrio, mas eles vão auxiliando, mesmo aquele pranto, né, muito profundo, muito dorido, ela vai começando a ser envolvida por um sono muito forte. E, a partir daí, né, eles estão fazendo a indução para que ela realmente durma, não tome o remédio, né, ou a substância venenosa que ela iria tomar, e ela dorme pesadamente. E é aí onde há o desdobramento e ao encontro espiritual de sua mãe, que se chamava Mariana, e um espírito de alta envergadura espiritual que já conhecia de muitas jornadas, que vem diretamente lembrar-lhe que ela precisa resistir, que as provas estão começando. Ele dizia, por que queres, né, desistir quando as provas só começam? Porque estás tão frágil, se logo mais tu terás venturas de uma jornada concluída com êxito e poderás experimentar as virtudes celestes. A gente vai percebendo que naqueles espíritos, e pense no encontro dela com a mãe, né, como deve ter sido forte, ela não lembra, né, daquele espírito Márcio, tenta lembrar, mas ele diz que não faça esforço, que não é necessário ela lembrar. Mas ele, depois de conversa, de envolvimento energético, ele pede a ela que prometa que não vai suicidar-se. E ela ajoelha-se e diz que não fará isso. Eles a conclamam a vivenciar o amor noutros níveis. Há muitas crianças
há muitos solitários, há muitas pessoas que ela pode se encontrar, que ela pode exercer esse seu amor. E a partir daí, eles saem, né? André Luiz diz que eles saem num passeio espiritual e que no outro dia, André e Calderaro iriam recolocá-la no corpo físico. Quando amanhece, por volta das 6, 7 horas da manhã, ela retorna venturosa. Não estava aquela jovem pesada da noite anterior. Parece que ela tinha tomado um banho renovador. E Calderaro diz, é necessário que apliquemos um passe para que ela esqueça as paragens espirituais de felicidade que ela esteve, porque senão ela não conseguirá estar no dia a dia da vida. Ela só precisa trazer para a sua realidade encarnatória a energia renovadora. E aí, Antonina acorda porque o seu sobrinho de 5 anos de idade bate na porta e entra e diz: Titia, vamos ver o primeiro botão de nossa roseira que plantamos no jardim. E ela abre os olhos e parece que o sol está com uma outra iluminação, é uma outra luz. Ela olha para o seu sobrinho com roupas simples, rotas, e ela diz: meu filho, eu já vou, espere um pouco, eu vou só me levantar. E ela levanta-se com a coragem de continuar a vida. Essa história não tem como nós nos comovermos, mas o que nós percebemos é que a espiritualidade na assistência, em nenhum momento ela julga A ou B. Em nenhum momento ela aplica, vamos dizer assim, palavras de orientação ou de acusação ou de explicação por aquele caso. O que pedem a ela é força, fortaleza e jogar a sua energia para outros. Então, a história de Antonina encaixa-se perfeitamente nesse texto de Joana, que Joana vai dizer que muitas vezes a nossa carência afetiva nos faz ver sonhos e amores aonde existe apenas interesse. Ela vai trabalhar muito isso, que atualmente o amor muitas vezes é aquele amor de interesses. É o que nós chamamos de um amor narcisista. Você está com o outro para que o outro alimente, vamos dizer assim, a sua vaidade, o seu orgulho. E aí não é um amor de trocas verdadeiras. Mas quando nós estamos na carência afetiva, qualquer migalha que nos chega, essa migalha parece que é um banquete. Né? Então é necessário, em primeiro lugar, olhar para essa realidade de carência afetiva que muitas vezes nos faz acreditar bem-sucedidas aparências de amor, quando na realidade isso não existe, é apenas um jogo de interesses. É um primeiro ponto que Joana nos abre nesse texto, essa carência afetiva, né, em que nós damos legitimidade a um relacionamento que não é legítimo, vamos assim dizer. E o que é que essa carência afetiva ela se caracteriza, né? Por uma extrema dependência afetiva. Ao ponto, né? Essa dependência afetiva eu tenho que ter o outro para ser feliz. Se eu não tiver uma companhia, uma relação afetiva, eu estou na carência, eu estou na falta, eu não sou feliz, eu não estou completo. É aquela ideia, né, antigamente, de que eu precisava de outra pessoa para haver um encaixe. E aí a pessoa poder ser plena. Como eu tenho essa extrema dependência, muitas vezes eu abro mão de mim mesmo, dos meus planos, dos meus sonhos, para seguir o outro. E nesse processo vamos dizer assim, eu me nego, eu me torno invisível. E em vez dessa relação poder frutificar, ela na realidade, ela vai minguar. Porque numa relação em que o outro se anulou, se ocultou,
não ocupa o seu espaço, essa relação é uma relação em desequilíbrio. E aí, né, se a gente fosse fazer essa troca numa palestra, todo mundo no mesmo ambiente, né? Como nós podemos trabalhar como adultos essa carência afetiva? Significa, né, a carência afetiva é que nós não recebemos aquele quanto de amorosidade que nós temos necessidades como espírito. E como espíritas, nós vamos entender que muitas vezes essa carência afetiva já é uma história pregressa nossa. Não significa necessariamente que os nossos pais não nos deram atenção. Não nos deram atenção no nível que nós exigíamos, queríamos, sentíamos necessidade. E no estado criança que somos, que estávamos, né, que era esse momento de receber, nós não tínhamos a visão do todo, a compreensão do todo. Então, às vezes, recebíamos o amor que os nossos pais podiam nos dar, que a realidade podia nos oferecer, mas nós queríamos algo mais. Nossos pais saíam, por exemplo, para trabalhar, mas nós queríamos que eles estivessem o tempo todo nos atendendo, nos dando atenção, o que não era possível. Então, veja bem, quando nós chegamos à fase adulta, buscando que aquele relacionamento nos dê aquele afeto que nos faltava, e que Joana já vai nos dizer, né, que isso não vai ser possível. Porque nós temos essa falta, né, mas essa falta que vai preencher somos nós mesmos. O outro não vai conseguir. Não sei se é uma boa notícia ou se é uma má notícia. Eu acho que tem que ser uma boa, né? Então, o que na realidade nós precisaremos é desenvolver o autocuidado, o autorrespeito. É aquele momento de dar afetividade a nós mesmos. É estranho isso hoje em dia, né? Isso é um tema muito novo e muito estranho, porque isso soava egoísmo, né? Soava egoísmo. Eu vou dar atenção a mim mesma, eu vou me cuidar. Eu não vou me permitir estar suja ou mal cheirosa, eu não vou me permitir consumir alimentos que me degradam o corpo, eu não vou me permitir atitudes que me façam mal. Eu vou zelar por mim. Eu vou criar, olha, nessa pandemia, né? Os aniversários, como é que estão? Né? Então, eu vou estar sozinho, vou estar para baixo, não. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso expressar esse cuidado por mim mesmo? Então, o autocuidado é um primeiro ponto para nós trabalharmos essa nossa carência afetiva. Esse é um ponto que nós precisamos. Mas nós precisamos entrar também para olhar a sociedade que nós estamos vivendo na atualidade. Nós temos um sociólogo que se chama Zygmunt Bauman, ele é polonês. Desencarnou o ano passado e nasceu em 1925, então ele diz assim, ele teve um trajeto de vida longo e passou pelas duas guerras e começou a ver todas as mudanças que a sociedade, né, enfrentou. E ele criou o termo sociedade líquida. E esse termo eu vou trazer agora só para dizer que está se caracterizando, né, muitas vezes nas nossas relações, esse liquefeito, essa ideia de fluidez nas relações. Fluidez em que sentido, né? Então, Bauman vai dizer que a gente, né, naquele período, por exemplo, da Primeira Guerra e posteriormente, se dizia assim, era necessário derreter os sólidos. Porque se dizia que a sociedade era muito engessada. Era necessário dar uma mobilidade a essa sociedade. E se chamava derreter sólidos. E esse processo de sair da estagnação para o movimento, segundo esse pensador, o primeiro grupo que sofreu essa ideia, né, de fluidez foi a família tradicional. Foram as tradições familiares.
Então, quando você gerou esse derretimento dessa família que era muito fechada, muito rígida, né? Você a abriu, ela foi o primeiro organismo social a enfrentar essas mudanças. E isso gerou não agora uma visão de grupo, começou a gente ter uma ideia de indivíduo. E o peso das questões estão indo muito para o indivíduo. Percebam isso. Eu vou passar muito rápido nesse assunto, né? Que a gente não tem tempo. Isso é só o início de Joana. E ele vai perceber que quando você gerou essa abertura, entre aspas, né? No modelo familiar, você abriu espaço, que era abrir as tradições familiares, hoje em dia isso, né, foi colocado por terra, isso não mais tem espaço. Você abriu espaço para que a economia ela crescesse. Por quê? Porque agora você vai trabalhar esse indivíduo, que ele não está mais nessa visão de família fechada. Esse indivíduo vai ser mais fácil, que somos nós, né, levados ao consumismo. Nós vamos ser cada vez mais levados pelos modismos, pelos chamamentos exteriores. E aí a economia se fortalece, porque a economia vai estar visando o lucro e visando que a gente se torne cada vez mais consumidores. E aí o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um outro problema, que é da imagem, que as redes sociais estão aí para nos dizer. Nós vivemos numa realidade hiper, que ele chamava esse termo, hiperreal. É essa realidade virtual, em que a gente mostra uma foto, posta, que não é a realidade. É uma imagem que a gente está passando para frente. Mas não ficamos só nisso, ficamos na ânsia de prazer a qualquer preço. Todos querem viver a vida adoidado, né? E diz assim, eu quero ser feliz agora. Achando que para ser feliz agora, a gente pode fazer quem quer que seja infeliz e nós vamos ser felizes. Isso tem uma profunda ingenuidade. Mas o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que esse indivíduo começou a perder o sentido da vida. Está nessas relações fluidas. Se a gente teve na época de Freud, quando ele foi trabalhar a questão da repressão sexual, que era um problema na época, que geravam as doenças, as neuroses, qual é o nosso problema atual? É a perda do sentido da vida. A gente quebrou essas ideias de laços, ficamos meio perdidos e estamos solitários. Se vocês perceberem o tema solidão, solitude, é um tema muito usado. E se nós que trabalhamos com jovens, vamos perceber que a falta de sentido é muito grave. Mas Joana de Ângeles, né, vai nos lembrar que é aí onde a doutrina espírita vai fazer o contrapeso para equilibrar. Nós somos espíritos imortais. As nossas relações, elas não são essas relações fluidas. Nós temos que nos trabalhar como espíritos imortais, nós temos que nos trabalhar, nós temos que ter o alto amor, mas nós também vivemos em relações profundas, relações que vão vidas e mais vidas se fortalecendo, como exemplo de Antonina, daqueles espíritos amorosos que vão visitá-la. Então, as nossas relações, elas não se dão apenas aqui na Terra, mas ainda, elas são muito mais profundas. E em outro ponto, nós vamos perceber que nós também não estamos perdidos, jogados ao acaso aqui na Terra. Nós temos um projeto de vida. Qual é esse nosso projeto de existência? E temos também espíritos amorosos que zelam por nós, que velam por nós, para que nós possamos perceber e não nos perdermos nessa oportunidade reencarnatória. E aí ela vai dizer, essa alma amiga a quem te entregaste e te relega, não merece teu sofrimento. Ergue a cabeça e avança rumo à fraternidade. Então ela chama
para que a gente abranja esse amor para muito além, a não apenas aquele ser que me gerou essas dores, esses sofrimentos. E ela vai dizer, tem tanta gente que está esperando uma oportunidade de afetividade. Porque muitos afetos aqui na Terra ainda são profundamente superficiais. Ela vai mais, né? Ela diz assim, aceita o desafio do abandono. Aceita. Essa é a tua realidade. Aceita. E não olhes para trás. Avança. As palavras que tu ouvistes antes foram oferendas de sonho, mas que não foi possível concretizá-la até onde tu querias. O bonito que a gente vai encontrar nessa experiência que eu trouxe do livro No Mundo Maior é que o Espírito diz, por um período de tempo, as vossas energias magnéticas se alimentaram mutuamente. Então, aquela experiência de Antonina não foi 100%, vamos dizer assim, negativa. Em um momento, eles estavam efetivamente juntos. Naqueles momentos em que eles estavam efetivamente juntos, aprenderam, compartilharam. Mas no outro momento, o jovem elegeu outras questões, outras prioridades para a sua vida. E naquelas prioridades, ela não se encontrava mais. Entretanto, todas estas experiências são aprendizagens profundas para o espírito. Eu trago a frase de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a ingratidão. Ele vai nos dizer, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Está no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa frase é profunda. E se essas experiências são das mais difíceis, é porque ela vai nos gerar mudanças das mais profundas, aprendizados dos mais profundos. Se ela faz um rasgo na nossa experiência tão dolorosa, é porque nós precisamos ângulos de visão muito diferentes daquele que nós estávamos até agora. Porém, nos ângulos de visão, nos novos aprendizados, não relegues o amor, não desconsideres o amor, não desacredites do amor. É isso que ela vai nos dizer. Não desacredites do amor. Porque aí, com essas dores, com essas feridas, a gente pode dizer, eu me nego a amar, eu não quero mais saber do amor, eu vou me fechar. E eu me fecho e me congelo. Eu me congelo porque eu não quero mais aquelas experiências. Só que quando eu me congelo, eu me fecho a tudo. Eu me fecho a todas as outras experiências. Porque o nosso sentimento, ele não vai ser seletivo. Olha, eu só vou me congelar nisso. Ele congela para as experiências. E como é que nós vamos tornar essa nossa existência uma rota de aprendizagem valorosa? Não congelemos. Porque o que significa a vida para nós? Significa uma experiência de aprendizagem. E viver significa arriscar-se. Parar, fechar as portas, dizer que a partir de agora eu me fechei para a vida, não é uma atitude que nós dizemos espiritualmente indicado, porque nós paramos, nós estacionamos, nós perdemos a grande oportunidade reencarnatória. Vem a dor, vem a ferida, mas não pares nessa experiência. Ela vai nos dizer que a existência humana é um curso de aprendizagem transcendente, mediante a roupagem carnal imanente. Isto é, nessas experiências dolorosas, às vezes, e pequenas, nós tiramos lições para o nosso espírito imortal, que nós levaremos jornadas à frente. Porque a doutrina espírita
É esse Consolador prometido, que nos diz que somos espíritos reencarnados, espíritos em experiências temporárias aqui na Terra, mas a nossa jornada é muito maior do que isso. A doutrina espírita nos pede para que nos elevemos um pouco e olhemos a experiência um pouco mais do alto, para que, olhando mais do alto, consigamos aprender o máximo. Eu ainda digo, citando Santo Agostinho, ele vai dizer assim que as grandes provas são indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito. Então, são indício de um momento e de um aprendizado, de aperfeiçoamento muito grande. Eu estou tentando achar quando ele vai dizer, olha, desce do pedestal imaginário em que te encontras. Aquele momento de dor, de sofrimento, olha, eu fiz tudo tão certo, eu me dediquei tanto, isso, desce desse pedestal. E passa a caminhar com aqueles que vivem em solidão e te olham com avidez, desejando estar contigo pelo menos um momento. Passa a caminhar com aqueles que em outra oportunidade você não daria atenção, mas que agora eles estão em solidão e às vezes as solidões se unem, fazem sentido uma para a outra. Passa a estar com eles. E a partir daí a gente vai dizer, eu não abro mão de amar. Qualquer que seja a experiência, eu não abro mão, porque o amor é de essência divina. E o grande projeto, se a gente for dizer qual é o meu grande projeto existencial, é aprendermos a amar. É cada vez mais compreendermos o amor em sua nuance. Porque inicialmente o amor é muito materializado. Inicialmente, e não menosprezando e dizendo que é menor. O nosso amor é muito afetivo sexual. É o de troca, é o de prazer momentâneo. Mas esse amor é fundamental, é necessário para que a gente possa ir abrindo e percebendo mais nuances dessa experiência amorosa. Dessa experiência de ver o outro crescer, nessa experiência que é muito, né, no bate e volta. Muito esse amor, é muito do que eu sinto, né? E a partir daí eu vou me abrindo para as outras experiências de amor. E nessa hora da solidão, a gente começa a perceber na casa espírita quais são as experiências que eu posso ter. E nós vamos nos lembrar do trabalho de evangelização. Do trabalho de evangelização infantil. Vamos supor, quando nós estamos lidando com crianças socialmente carentes, que vamos a cada semana naquela troca, naquela convivência com aquelas crianças, ouvindo suas histórias, porque a criança é muito autêntica, né? Então a gente vai falar de Deus, mas Deus para a criança ela não consegue abstrair tanto. Então Deus para ela é a experiência de pai e mãe, e elas começam a trazer, e a gente começa a compartilhar, e a gente vai experimentando esse amor que nutre. A gente vai trabalhando com o jovem e vai percebendo os desafios do jovem. O quanto o jovem hoje, muitas vezes, se sente perdido nessa sociedade líquida. O quanto ele necessita de aconchego, de atenção. E você vai convivendo e vai percebendo. No trabalho de atendimento fraterno da casa espírita, a gente vai percebendo, às vezes, aquela família que vai chegando pesada, em dificuldades, e depois você vai percebendo como elas vão ganhando vida, como elas vão estar melhor, como elas estão sorrindo mais, e isso vai reverberando em nós, e isso é o amor que nutre. E nós saímos da atividade da casa espírita nutridos, sentindo aquela energia, e nós vamos nos permitindo experimentar
essas nuances de amor, que em outros momentos talvez nós não tivéssemos essa ânsia de buscar. Abre-te para o diferente. Nos abramos para o diferente. O diferente tem muito a nos ensinar. Temos muito que aprender. E muitas vezes nos abrimos para o diferente na tarefa assistencial. Nos abrimos para o diferente quando vamos fazer evangelho na casa, no lar de um assistido. Aquele lar muito simples, com muitas dificuldades. E nós estamos e ouvimos e aprendemos e saímos nutridos. Porque naquele momento que nos permitimos fazer essa troca amorosa, nós, na realidade, recebemos da energia divina. Nós estivemos em conexão com Deus. E a nossa solidão, é que os espíritos vão dizer, né? Vai se transformar em solitude. É uma solidão que não está enclausurado numa casa pessimista, mas é aquela solidão de que muitas vezes sozinhos choramos, temos as nossas dores, mas quando estamos em contato com o outro, percebemos a grandeza desse amor. Alguns dizem para nós, né? E por que amar é tão dolorido? Isso é cara do jovem. Isso é a cara do jovem. Deixa eu ver nosso tempo, né? E o jovem diz assim, é porque o amor vem acompanhado de dores. Entre família, não dá para a gente se negar a este amor, porque é de nossa essência. É de nossa essência. É de nossa natureza buscarmos o relacionar-se, a troca, porque a troca está dizendo isso, que é solidário, não é solitário. Exato. É isso que a doutrina propõe. Não se feche, saia. É muito lindo isso. E aí o jovem disse, por que o amor vem acompanhado de dores, né? Porque, na realidade, o amor é um grande processo de mutação. Se o amor é a emanação divina, e talvez o próprio Deus, é por ele que nós damos os nossos grandes crescimentos, vamos assim dizer. E quando o amor está na relação afetiva, há vulnerabilidade. Nós estamos vulneráveis, porque nós estamos, é como se a gente dissesse, nus, nós somos nós mesmos. E por estarmos nessa vulnerabilidade, porque o amor, a afetividade, ela nos torna, né, alguém faz essa entrega, estamos mais, né, abertos, vamos assim dizer, a receber, né? Eu acho que está surgindo algumas perguntas, mas eu não consigo ler. Se você quiser 5 minutos me dar algum retorno, eu agradeço. E peço desculpas a vocês. Não dá para eu fazer as duas coisas, eu perco, né? Tudo Então, bem, pode continuar. o outro é espelho, né? Aquele outro é espelho. E numa relação, aqueles pontos que mais nos incomodam são questões que temos que trabalhar em nós. Cada transformação ela é dolorosa, porque ela nos tira daquele estado que nós estamos, daquele estado confortável, para nos colocar num outro lugar, num novo aprendizado, num novo ponto de vista. É sair da zona de conforto que a gente usa. Sair da zona de conforto incomoda. E se incomoda, gera dor. Mas vamos lembrar, a borboleta, para sair do casulo, ela tem que fazer esforço. Se eu abrir um casulo para a borboleta sair, vocês sabem que não pode fazer isso, porque ela não vai conseguir voar. Porque ela só sai do casulo, e aquele esforço de sair do casulo amadurece suas asas, para que elas se abram perfeitamente e ela voe. Se a gente tira do casulo, as asinhas dela ficam todas murchinhas, ela não vai conseguir voar. Então, o processo do amor e o processo das dificuldades do amor é o processo de desenvolver em nós as nossas potencialidades, vamos dizer assim, angelicais, profundas, né? Se a gente for pensar no pássaro aprendendo a voar, é desafiador. O pássaro, a ave, né, para sair do ovo,
É um processo que ela tem que fazer o esforço, eu também não posso fazer por ela. Então, nós podemos cuidar. Eu acho que os espíritos amigos fazem isso, né? Ficam junto, cuidando, mas não podem fazer por nós. É necessário ter a coragem de viver. E a coragem de viver é a coragem de enfrentar os desafios que o amor também vai nos proporcionar. Tudo. Recear o amor, recear as dores do amor, significa permanecer estacionado, sem crescer. Porque das grandes experiências da vida, elas vêm do amor também. As grandes percepções, as grandes sensações vêm da experiência do amar em termos gerais. E aí, se nós chegarmos por causa das dores, dizermos, agora eu me fecho, eu não quero mais saber do amor, eu também vou dizer, eu não quero mais saber viver, não quero mais saber experienciar. É necessário reconhecer que nós renascemos na Terra para amarmos, para ensinarmos o amor, para cantarmos o amor e para demonstrarmos a excelência do amor. Isso a Joana de Ângeles que vai dizer nesse livro. Pode ser que na nossa pauta de evolução não esteja recebê-lo de forma suave e alegre. Pode ser que nesse momento ainda seja o amor bastante, vamos dizer, limitante, mas são as experiências necessárias. Eu me lembro agora da própria experiência de Dona Ivone Pereira, da médium Ivone Pereira. Tive a oportunidade de ler uma experiência dela com Roberto de Canaleiras. Eu não sei se pronunciar assim, mas é mais ou menos isso. Como ela tinha a percepção e divulgou para nós de 3 encarnações suas, não é? Ela tinha essa experiência, ela sabia, ela renasce nessa existência para a experiência da solitude, vamos assim dizer. Ela sabia que nessa experiência ela não contrairia o matrimônio, ela precisaria fazer a jornada na solitude. E se nós quisermos conhecer sua história, ela conta, né, na tríade, né, e que agora eu não estou lembrando, Cavaleiro de Numieres, o Drama da Bretanha, e tem o terceiro, e ela conta eu e Roberto de Canaleiras, né, que é a experiência de um espírito profundamente amoroso, mas que ela desencarna em 3 reencarnações por suicídio. Nessa quarta, ela não tinha mais méritos para vir nem com seus espíritos amorosos, aquele que fora seu pai, esse Roberto que fora seu esposo, e uma filha querida que ela, uma das suas últimas encarnações, ela havia, né, deixado o esposo com uma filhinha pequena. Ela precisava dessa experiência da solidão. E ela precisava ter forças para não sucumbir, né, aos chamamentos do suicídio nessa encarnação. Era uma encarnação muito desafiadora, mas a lucidez espírita a ajudou a fazer o trajeto. E a ajudou a ser humilde o suficiente para dizer a gente dos desafios que ela enfrentava. Era médium, mas ela não era um espírito iluminado, vamos assim dizer, um espírito resolvido. Não, era um espírito, era uma médium em profundas experiências reencarnatórias, né? Então, é necessário que a gente reconheça que todas as experiências são para o nosso engrandecimento espiritual. Não significa que fomos esquecidos por Deus, não significa que não fomos respeitados em nossos melhores sentimentos, mas significa que nós precisamos pensar e dizer, nessa experiência mal-sucedida, como foi o meu perfil? Como eu me comportei? Como eu estou vibrando? Como essas dores, eu estou vivenciando essas dores? E isso interessa. Como eu vou ultrapassar a experiência nenhuma, subestimemos o amor. E ela vai dizer mais à frente, se achais que é possível
torna esse teu desafeto amigo, porque não sabes mais à frente como se desenrolará a experiência terrena. Fazendo isso, servirás de exemplo também para ele. E eu gostaria, já de para ir chegando, né, já aos momentos finais, recordar que há uma grande alegria em dar. É necessário que a gente sinta essa alegria de poder ser útil, de poder abranger o nosso raio de fraternidade. Não importa a quem recebe. Por isso que a gente convida, vamos, nos aproximemos do diferente. Olhemos para os outros, não com olho de julgamento. Tentemos retirar, que é difícil, mas retirar ao máximo esse nosso olhar de julgamento. E vamos aprender muito. Vamos aprender muito. Vamos aprender muito com as mães, que têm experiências de filhos que são assassinados, ainda na juventude. Mães que têm filhos na depressão. Vamos aprender com jovens que vão estar enfrentando os seus desafios de perda de sentido. E nós próprios vamos estar nos nossos desafios. Usando um termo de Irmã Dulce, numa das minhas noites escuras da alma, na tarefa espírita, muitas vezes a gente tem o trabalho de atendimento fraterno e eu auxilio como entrevistadora, e decidi não parar as atividades, consegui ir levando. E às vezes a pessoa estava me narrando o seu desafio e por dentro eu estava chorando, mas eu precisava olhar para eles confiantes, né? Olhando para aquela experiência, reconhecendo que nós somos todos humanos, frágeis, todos enfrentamos profundos desafios. Nenhum de nós estamos em regime de exceção aqui na Terra. Se nós estamos na casa espírita ou no nosso lar, junto àquele ou àquele outro, vamos perceber que estamos em aprendizado. Amar é uma emanação. O que eu percebo que os espíritos nos dizem, que nós chegaremos a um grau em que seremos gratos por aqueles que aceitam nosso amor. E eu fico pensando, quando será que eu poderei olhar para alguém em gratidão, porque esse alguém aceita o meu amor? Olhar os amigos em gratidão, porque eles se afinizam comigo, porque eles recebem do meu amor. Olhar para meus filhos que aceitam o amor que eu lhes dou. Olhar para aqueles companheiros da casa espírita, que nós estamos com saudade, né, dos boas noites, dos abraços. E eles aceitam o amor que nós temos para lhes dar, do jeito que nós conseguimos dar. E eles aceitam do jeito que conseguimos dar. Olhar para nossos pais, para todos os que nos rodeiam e sermos gratos. Já pensou? Eu agradeço porque você aceita, você recebe o amor que eu tenho para te dar. E se eu sou grata por aqueles que recebem o amor que eu tenho para dar, daqueles que, por enquanto, não querem receber da forma que eu tenho para dar, cabe apenas respeitar e emanar. Se for possível, nós podemos emanar silenciosamente o nosso amor por aquele que não quer receber de forma, vamos dizer assim, de forma materializada, mas nós podemos emanar esse amor. Nunca desistamos do amor. Eu acho que o que ela vai dizer nesse texto, não desistamos do amor. Não tornemos o nosso coração congelado para essa emanação, porque é ela o nosso grande objetivo, aprender, aprender, aprender e continuar amando, compreendendo por isso que Paulo disse, que não adianta falarmos a língua de todos os anjos,
fazermos as maiores das caridades, mas se não tem essa emanação, não faz sentido. E uma pequena coisa que nós fizermos, pequenininha, foi com amor, fez sentido. Queridos amigos, eu agradeço a oportunidade desse tema tão difícil, tão desafiador. Nesse fechamento do pensamento, Joedla, você respondeu até algumas perguntas que eu tinha separado aqui. Automaticamente foram respondidas. Então, que com essa frase, não desistamos do amor. A gente agradece a Joedla por essa participação. Eu estava aqui encantado, eu passaria a noite toda escutando, né? A gente vai se envolvendo e a gente vai vendo o nosso dia a dia. Não é nada Nós, distante, é o nosso dia a dia que está aí. É a nossa vida, né? E a gente agradece a Joedla mais uma vez, toda a casa, o Gegade, a espiritualidade amiga, por ter conduzido esse estudo da noite, né? Eu tinha até separado uma mensagem aqui para o início, e aí, como o nosso início foi um pouco caindo a conexão, a gente fica tão tenso, né, que pulei a mensagem aqui, que é do livro Vida, Desafios e Soluções, que também é uma psicografia de Joana de Anjos, né? E diz o seguinte: problema solucionado significa patamar vencido e novo desafio de crescimento adiante. Porque é assim a constante da vida humana em seu sentido de evolução. Linda mensagem. E essa palestra da nossa colaboradora Joedla vai ficar disponível nas nossas plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Eu vi algumas pessoas aqui entrando no decorrer, né, quando já tinha começado e perguntando, mas aí a gente disponibiliza na íntegra, certo? Toda a palestra, todo o estudo. E na próxima sexta a gente continua com as nossas palestras comemorativas em alusão ao 8º ano da nossa casa do GEGAT. Fiquem todos na paz e na luz do Mestre Jesus. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada.